Vamos lá, o ministro Benedito Gonçalves, falamos dele no domingo passado, ele que é do Tribunal Superior Eleitoral, definiu na última sexta-feira que a proibição para que a campanha do presidente Jair Bolsonaro use imagens do bicentenário da independência não se restringe apenas a trechos filmados por TV pública. Ele decidiu que também estão vedadas imagens particulares capturadas por pessoas ou equipes. A ordem vale para os eventos em Brasília e no Rio de Janeiro. Na semana passada, Benedito Gonçalves, que também é corregedor da Corte, atendeu a um pedido da campanha de Lula para barrar imagens feitas pela TV Brasil. E o plenário do TSE endossou essa ordem por unanimidade. O ministro ganhou mais fama depois que o encontro dele com Lula, na posse de Alexandre de Moraes como presidente do TSE, ganhou as redes sociais. Benedito Gonçalves foi indicado por Lula ao STJ em 2008. Ele tentou por várias vezes uma cadeira no STF, mas não conseguiu. Em 2015, chegou a ser investigado pelo Conselho Nacional de Justiça por conta da relação com o empreiteiro Léo Pinheiro, alvo da Lava Jato. Constantino, começo por você, né? O quanto de vassalagem, de subordinação a gente consegue enxergar ali em 6 tapinhas que ele levou no rosto do Lula? Pois é, Lacombe, eu ia falar, né, que você contou, porque foi inclusive o título da sua ótima coluna da Gazeta do Povo. E é isso, né? Os 6 tapinhas que escancaram o quão aparelhada está abre aspas, justiça brasileira, né? O sujeito que era investigado pelo CNJ quando do STJ por envolvimento com aquela empreiteira, a OAS do Léo Pinheiro, que por acaso vem ser a mesma que fez benfeitorias no apartamento triplex do ex-presidiário Lula, que não era dele, mas depois voltou a ser, né? Então, assim, tudo é muito escancarado, né? Não sei vocês, né, Augusto, Lacombe, eu não dou tapinha no rosto das pessoas assim, não. Um negócio que demonstra ou um grau de intimidade impressionante ou, obviamente, um grau de hierarquia que você precisa externar, né? Você faz isso para humilhar, de alguma forma, um subalterno. Você dá um tapinha e fala, ó, fica de olho, tô aqui. E o cara fala, vou te ligar. De novo, né? Nós passamos do ponto, Lacombe, em que nós temos que falar aqui de sistema tomado, enviesado, duplo padrão. Não dá para fingir que não está vendo. Hoje, por acaso, eu recebi até uma demanda de uma pessoa próxima, falou assim, me dá munição, bons argumentos, bons textos, para alguém que não acha, né, que a nossa justiça está aparelhada e tem um lado só. E eu falei assim, olha, essa pessoa só deve ver Globo e ler Estadão. E aí a pessoa falou, exatamente. Falei, tá, já entendi o perfil. Então, nós temos que, hoje em dia, externar o óbvio, né? Esse tipo de coisa não é aceitável num país sério. Aqui nos Estados Unidos, eu não consigo explicar. A Ana Paula, na Califórnia, que é outro país, mas parecido com os Estados Unidos, não consegue explicar, né? Então, nós estamos lidando aqui com um negócio tão escancarado, repito, né? Isso não é mais nada que remeta a um resquício de justiça. Isso é um aparelhamento de lulistas tentando, de alguma forma, manipular uma eleição para beneficiar um dos candidatos, que vem a ser, por acaso, o ladrão, aquele que é ex-presidiário e que não foi inocentado coisa alguma, foi apenas descondenado por coleguinhas supremos. Lacombe, muita gente que acompanha minhas redes sociais sabe, eu estou em Orlando, visitei alguns parques hoje, entre eles um da Disney, né, esse final de semana. Eu encontrei lá, eu ia dizer que eu encontrei lá um dos ministros, né, um dos personagens, mas cá entre nós, pateta nessa história tem sido o povo brasileiro e o Senado brasileiro. E a gente vai levando, Ana, tapinhas na cara, né? O Lula deu 6 tapinhas na face e de 6 tapinhas em 6 tapinhas na face vão decidindo que o Bolsonaro não pode usar imagens de atos do 7 de setembro. Daqui a pouco, como o Loi Luiz falou domingo passado, mostramos, Bolsonaro não poderá usar imagens do Bolsonaro, né? O Lula pode chamar o Bolsonaro de fascista e genocida a qualquer hora e a gente vai sendo estapeado, Ana. Lacombe, muito boa a sua coluna
na Gazeta do Povo, é exatamente isso, né? Os tapinhas, e nós que vamos levando os tapões, né, no rosto, porque todo dia eu tenho falado muito nisso. Parece que nós entramos naquele filme Feitiço do Tempo, né? O Dia da Marmota. Todo dia a gente volta para falar a mesma coisa, para falar dos desmandos do TSE, dos desmandos do STF, das inconstitucionalidades. Mas existe um efeito aqui usado agora num contexto social por causa de um evento que é chamado de Streisand Effect. É um efeito Streisand. Streisand, daquela atriz mesmo, Barbra Streisand. Ela, em 2003, se eu não me engano, havia um jornalista que estava fotografando a costa da Califórnia para mostrar, fazer uma pesquisa, ele estava fazendo pesquisa sobre a erosão, né, as erosões ali na costa da Califórnia, e ele veio tirando ali uma série de fotos da costa, e numa dessas fotos aparece a casa da atriz norte-americana, Barbra Streisand, e ele publicou a foto num site de pesquisa / notícia, mas ninguém viu. 10, 15 pessoas viram ali a foto e ela processou o fotógrafo. E porque ela processou o fotógrafo, a coisa viralizou. Milhões de pessoas foram atrás da foto da casa dela, descobriram o endereço dela, apareceram lá na porta da casa dela, que, se eu não me engano, era aqui em Malibu, na Califórnia, e acabou que esse efeito ele é usado aqui nos Estados Unidos para indicar quando uma coisa viraliza de maneira social ou de maneira política até. Então, por mais que o TSE tente proibir o presidente Bolsonaro de usar até imagens do próprio Bolsonaro, tudo já foi viralizado. O brasileiro não vai desver, como dizem as redes sociais, as imagens do 7 de setembro. Não tem como mais parar, porque os brasileiros, milhões, viveram aquilo, os olhos gravaram aquilo. E quanto mais os ungidos lá de Brasília tentam suprimir aí as imagens, o povo, a voz do povo, mais isso viraliza. Augusto, que leitura você faz daquele encontro ali entre o Benedito Gonçalves e o Lula, com aqueles tapinhas e com o vou ligar, quer dizer, o Lula deve ter pedido, ligue para mim, vou ligar. Olha, no caso, aí são cenas de pornografia explícita, né? Você pode ser pornográfico sem nudez, sem nada, né? Vestido e tal. Eu, por exemplo, cumprimento algumas pessoas com tapinhas, mas são pessoas muito íntimas, assim, amigos de infância e tal. E não cumprimentaria em público nenhum deles que ocupasse algum cargo, para justamente não colocar sob suspeita essa relação que é suspeitíssima. Eles vão conversar por telefone para tratar do quê? O que você acha? Né? Vão perguntar sobre a saúde dos filhos, como é que estão fazendo faculdade ou vão tratar de problemas eleitorais. Claro que é a segunda opção. A primeira não existe e nenhuma outra. Então é o seguinte, quanto à decisão é inócua, porque é o que disse a Ana Paula, né? E eu complemento dizendo o seguinte, quem não viu as fotos vai querer ver, aumenta a curiosidade. Né? Elas estão aí, todo mundo já viu, circulando pela internet e verão. Eu não entendo por que essa proibição. Eu só posso atribuir ao engajamento do TSE na campanha do Lula. Está evidente isso. Todas as medidas que eles tomam têm como alvo a candidatura do Bolsonaro. O Lula pode dizer que o Bolsonaro é genocida. Está chamando de assassino. É assassino isso. É um serial killer, né, numa quantidade de mortos aí monumental. E o Bolsonaro não pode nem botar as fotos, nem dizer que o Lula é ladrão, como é ladrão. E o TSE tinha que punir o Lula, ou enquadrar nesse inquérito da fake news, o Alexandre de Moraes devia enquadrar, porque o Lula está repetindo que ele foi absolvido. E é mentira. Até na ONU.
Até na ONU. Ele mente para todo mundo. Em duas instâncias. Na ONU, em duas instâncias. Isso eu não sabia. Ninguém sabia. Ele é criativo, né?